Meninas, bom dia. A gente teve um probleminha técnico, caiu aqui tudo, que eu não sei o que caiu, mas caiu. E a gente vai recomeçar, né? Até para o pessoal que está pegando o link novo poder ouvir do começo, né? O tema que a gente vai falar agora de manhã é o caráter da mulher piedosa na igreja. Né? Como é que nós, como mulheres piedosas, trabalhamos no serviço de Cristo? Como é que nós, como mulheres que amam e que temem ao Senhor, podemos servi-lo na igreja local? E eu quero começar falando sobre o princípio da autoridade bíblica nas Escrituras, da autoridade do homem na igreja. Né? E a gente não vai se estender muito sobre esse assunto, não é o ponto, mas eu queria dizer que a gente não pode passar batido por ele. Né? Abre aí comigo o texto de 1 Timóteo 2, de 8 a 15. É o texto que vai nos explicar, que vai nos mostrar o proceder santo no culto público, e ele começa falando como é que os homens devem se portar, né? Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade, e aí vai falar um pouquinho sobre como a mulher deve se portar no culto público, e aí fala que ela deve estar em trajes decentes, com modéstia e tal, e depois ele diz que a mulher precisava aprender em silêncio, com toda a submissão, e vamos lembrar que está falando do contexto de culto. O que isso quer dizer? Ele continua: eu não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Isso quer dizer que a mulher não é liderança na igreja, ela não é pastora, né? Ela não é presbítera. E isso é um ponto importante para a gente lembrar. Né? Que Deus não nos colocou à frente da igreja, mas nos colocou como auxiliadoras daqueles que estão à frente da igreja. Né? Então, isso é uma coisa que tem que sempre estar na nossa cabeça. E devemos nos lembrar também que isso não é um problema. Né? Lembra que a autoridade ela foi feita não para comandar no sentido de pisar nos outros, mas a autoridade ela foi instituída por Deus para cuidar, para proteger, para zelar, para dar a vida. O modelo de liderança dentro do cristianismo é um modelo de liderança diferente do mundo. Né? Cristo veio para morrer pelos seus, para dar a vida pelos seus. Né? E esse deve ser o aspecto que a gente deve lembrar sempre sobre liderança. E nós não podemos ficar insatisfeitas com aquilo que Deus nos deu. Na família também. Né? O homem foi constituído para ser o líder. Muitas vezes a gente se sente frustrada porque a gente desejaria essa posição, né? Para ter mais autonomia, para fazer as coisas. E às vezes a gente sente isso com relação à igreja também. Né? Uma certa inveja, né? dos líderes, né? Porque nós queríamos estar lá. Mas a gente precisa entender que esse foi o melhor lugar para nós, porque foi o lugar que Deus nos deu. Não podemos ficar insatisfeitas com aquilo que Deus nos deu e pensar, bom, então se eu não posso ser pastora, eu não posso ser presbítera, eu não posso ser diaconisa, então eu não tenho o que fazer na igreja, né? Se eu não posso estar lá à frente na liderança, né? Tomando as decisões para a vida da igreja, então não tem trabalho para mim na igreja. Né? Eu conheço muitas mulheres que vieram de um meio onde acontecia isso e depois elas chegaram, por exemplo, no meio reformado e elas ficam meio sem ter o que fazer, né? Achar que não tem o que fazer dentro da igreja. Né? E isso não é verdade. Nós temos muito trabalho na Igreja de Cristo e é sobre isso que a gente quer falar hoje mais acuradamente, né? Com mais calma. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre você, mulher, que é auxiliadora idônea dos líderes da igreja. Né? Como é que nós, como esposas de pastores, de presbíteros, de diáconos, nós temos que nos portar? Que tipo de serviço nós prestamos à Igreja de Cristo quando somos casadas com homens assim, com homens que são líderes na igreja? Primeiro, a gente precisa lembrar que esse é o trabalho deles. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eles são os líderes, não somos nós. Então todo o conselho que nós vamos dar, tudo aquilo que nós vamos falar a eles sobre as situações que eles estão vivendo na igreja tem sempre que ser com muita sabedoria, com muita cautela. Precisamos saber que tem algumas coisas que nós não vamos saber e que nós temos que lidar bem com isso, porque eles são os líderes. Né? Muitas vezes nós somos aquelas que precisamos colocar nosso marido
com calma, né? Você imagina seu marido chegando numa reunião do conselho com a cabeça quente e um monte de problema para resolver na igreja e chegar para orar com você ou para ouvir o seu conselho e você colocar a lenha na fogueira, né? Então, o ministério de um homem, ele começa a fraquejar justamente quando a mulher, ao invés de estar ao lado dele, ao invés de ser uma boa conselheira, de orar com ele, é aquela que é fofoqueira, é aquela que cria problema, é aquela que quer mandar na igreja através do marido. Então, esse é um cuidado que nós precisamos ter. Lembrar sempre que eles são os líderes e que nós somos suas auxiliadoras idôneas, né? Então, se os nossos maridos são oficiais da igreja, a palavra de Deus vai dizer que nós também temos qualidades a buscar. Lembra que lá em 1 Timóteo, Paulo vai dar as características que esses homens precisam buscar, né? Como é que o bispo deve ser, né? Hospitaleiro, não dado ao vinho, tem que governar bem a sua própria casa. Ele vai falando ali para os presbíteros, depois fala para os diáconos, e ele fala para as mulheres também, as mulheres desses homens. Então, existem características que, se nós não temos, nós precisamos buscar. Lá em 1 Timóteo 3,11, é o texto que eu estou citando, abra aí comigo, ele vai dizer assim: da mesma sorte que ele elencou ali uma série de características que a mulher precisa, que os homens precisavam ter. E aí agora ele diz: da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. Então, uma maneira de nós mulheres ajudarmos os nossos maridos que são líderes na igreja é respeitando essa ordem aqui, em primeiro lugar. Respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. É assim que nós precisamos ser. Eu conheço pessoas que já disseram para mim que a esposa do meu pastor é a pior pessoa que eu posso contar alguma coisa ou confiar alguma coisa porque ela é fofoqueira. Imagina, a esposa de um líder não pode ser fofoqueira. A esposa de um líder, ela não pode expor os segredos das pessoas, né? Estão ali resolvendo pecados, resolvendo pendengas que precisam morrer ali, quando não são caso de serem levadas à disciplina pública, né? E muitas vezes as mulheres dos oficiais são as que criam mais problemas na igreja, né? Então, você imagina num conselho de, sei lá, quatro presbíteros e um pastor, vamos supor. Se cada um deles, né, compartilha, conversa com suas esposas e cada uma delas agora vão resolver contar isso para outras pessoas, o que vira, né? Uma loucura. Então, a palavra de Deus tem um trilho para nós que somos esposas de oficiais andarmos. Mas, às vezes, você não é esposa de um oficial da igreja, você é esposa de um superintendente de escola dominical, de um professor da escola dominical, de um homem que trabalha com jovens, a mesma coisa. Nós somos suas auxiliadoras, né? Então, muitas de nós, às vezes, nos sentimos inúteis no corpo de Cristo porque não temos um cargo ou uma função, né? Mas nós precisamos entender que somos auxiliadoras dos que têm, se não estamos em função de liderança, né? Se você não é a diretora do departamento infantil, por exemplo, ou se você não é aquela que rege o coral, ou aquela que toca piano, né? Se você não exerce essa função, você poderia exercer, você sabe trabalhar, mas existem outras áreas e existem formas maravilhosas de servir ao corpo de Cristo, que não só o oficialato, a liderança que é para os homens, e outros tipos de liderança que não são todos que exercem por um motivo ou por outro, né? E aí nós temos que entender que quando nós possibilitamos que o nosso marido trabalhe na igreja, nós estamos trabalhando na igreja, porque afinal nós somos um só corpo. Muitas vezes você é uma mulher que está numa fase muito complicada da sua vida, numa fase de criar filhos pequenos, cuidando da casa, né? Um trabalho gigantesco, e aí você se sente triste às vezes por você não estar ativa na igreja. Mas entenda que quando você alivia a carga do seu marido, por exemplo, para que ele trabalhe, seja produtivo na igreja, isso está indo para a tua conta. Você está servindo ao Senhor também, né? Algumas mulheres invertem as coisas, né? Elas querem deixar de lado o marido e os filhos e abraçar todas as demandas que a igreja tem,
né? Então o marido reclama porque chegou, não teve janta, as crianças estão largadas sozinhas, porque ela quer trabalhar na igreja. E isso é louvável, querer servir ao Senhor. Mas a gente tem que entender que às vezes vão existir momentos na nossa vida que a gente vai ter que dar um tempo, vai ter que dar um break, porque a nossa família está em primeiro lugar do que o trabalho na igreja. Né? A gente tem responsabilidades em casa que às vezes não nos permitem passar 3 manhãs por semana ajudando os trabalhos que precisam ser feitos na igreja. Né? E a gente tem que lembrar também que isso é por um tempo. É enquanto as crianças são pequenas, é enquanto a demanda é muito grande. Logo, logo esse tempo vai passar. Né? Eu sempre brinco com as meninas, né? Eu tive 4 filhos, né? Tenho, né? Mas 4 filhos pequenos, e eu não podia sentar para preparar um estudo. Eu levava, sei lá, 2 semanas para preparar meia linha, porque eu não tinha tempo de ler, de sentar, de me preparar, e eu pensava, bom, ok, esse é meu trabalho agora. Né? Eu vou ter que esperar eles crescerem. Então, hoje eu posso me dedicar com mais propriedade a estudar, a ler e a ajudar as minhas irmãs Brasil afora, mundo afora, porque agora eu tenho mais tempo, meus filhos são adultos. Né? Então, eu tenho a minha função de esposa, de dona de casa, mas não tenho mais 4 crianças pequenas para cuidar. Então, agora é hora de eu gastar minhas energias trabalhando mais para o Senhor. Então, a gente tem que entender isso. Talvez hoje eu não tenha tempo, mas eu vou ter tempo amanhã. Eu não preciso me entristecer por causa disso. Né? Então, se você é mãe de crianças pequenas, talvez você tenha que dizer alguns nãos. Né? Talvez você fosse a pessoa ideal para pegar o departamento infantil da sua igreja agora. Mas você tem filhos pequenos. E, sei lá, às vezes você tem filhos pequenos e consegue, beleza. Mas às vezes você sabe que você não vai dar conta. Então, talvez a gente tenha que dizer não. A gente também tem que ter cuidado quando nossos maridos não são crentes. O tipo de envolvimento que nós temos com a igreja, a gente vai ter que ir bem devagarzinho, né, para que não comprometa o nosso relacionamento com o nosso marido descrente, que não entende, né, o quanto nós amamos a igreja de Cristo, o quanto nós queremos trabalhar. Então, a gente vai ter que também, às vezes, dizer alguns nãos, dar um passo atrás, né, para que a gente não o afaste do evangelho por causa disso. Nós vemos na Bíblia várias mulheres que dão para nós exemplos de boas obras para o corpo de Cristo. Eu queria citar só algumas. Queria citar Dorcas, por exemplo. Lá em Atos, eu não vou ler o texto, mas para você que está anotando, Atos 9, verso 36. O texto diz que ela era uma mulher notável pelas boas obras que ela fazia e pelas esmolas, túnicas e vestidos que ela fazia para as viúvas. Né? Então, era uma mulher que estava ali, ó, integrada na vida da igreja, olhando as necessidades. Né? Viúvas. Pense que não é uma categoria que Deus tenha mais cuidado e carinho do que viúvas e órfãos, né, do meio do seu povo, porque ele sabe que são aquela categoria de pessoas que não têm um auxílio próximo. Né? Então, ele várias vezes nos dá ordens para que façamos isso, né, para cuidar deles. E Dorcas fazia isso. Dorcas era uma mulher ativa na igreja, cuidando das viúvas, dando esmolas. Lídia também, lá em Atos, capítulo 16, verso 15, é citada por, logo depois da sua conversão, instar com Paulo e Timóteo para que eles ficassem na casa dela. O desejo de hospedá-los. A gente vai falar sobre hospitalidade mais à frente um pouquinho. Né? Ela tinha o desejo de trabalhar para Deus, trabalhando para seu povo, servindo, acolhendo o seu povo. E também nós vemos, quando Paulo dá instruções a Timóteo sobre as mulheres que eram verdadeiramente viúvas, que deveriam ser cuidadas pela igreja, ele dá aqui uma série de qualidades que aquelas mulheres deviam ter, que são qualidades que nós devemos buscar para nós e que mostram como, dessa forma, nós podemos abençoar a igreja de Cristo. 1 Timóteo 5, de 9 a 10, que diz assim: não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, inscrita para receber a ajuda da igreja, né? Tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo bom testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda a boa obra. Veja quantas qualificações essas viúvas tinham.
né? Quer dizer, elas viviam a vida comum da igreja, elas estavam inseridas no meio do povo de Deus, trabalhando. E olha como que ela trabalhava. Criando filhos, exercitando a hospitalidade, lavando os pés aos santos, cuidando, é aquilo que toda mulher faz, né? Cuidar dos outros, cultivar e gerar vida, né? Então, há realmente muitas maneiras de nós servirmos ao corpo de Cristo. Nós precisamos acordar e enxergar, né? Quantas formas diferentes nós podemos fazer isso. E um dos aspectos que eu queria abordar com vocês agora é o aspecto de se submeter à liderança. Nós servimos a Igreja de Cristo, nós somos bênção na Igreja de Cristo como mulheres, quando nós somos dóceis ovelhas. E eu sei, e eu posso falar, porque eu sou mulher, então vocês não precisam se sentir ofendidas, porque eu sou mulher também, estou falando de vocês, estou falando de mim. A mulher, ela tem um quesinho de rebeldia no coração que... Sei não, é Eva, né? A gente é igual Eva, né? E se a gente não tomar cuidado, eu conheço dezenas de igrejas em que os pastores falam, poxa vida, quando as mulheres se reúnem, eu chego tremo. Porque elas às vezes são mais rebeldes do que os jovens. Porque jovem tem aquela fama, né, de dar problema com o conselho da igreja, de reivindicar coisa demais, de ser muito briguento. Às vezes nós mulheres somos piores. Então, uma das maneiras que nós podemos servir ao Senhor, veja, tem muitas maneiras. Uma delas é nos submetendo docilmente à liderança dos nossos pastores e dos nossos presbíteros. Nós precisamos aprender a respeitá-los, a ouvi-los, mesmo quando nós não concordamos com eles. Nós precisamos considerar que o nosso pastor, ele é um ministro do Evangelho que foi vocacionado pelo próprio Deus para ser a autoridade de vocês. A gente tem que se lembrar disso o tempo todo. Ele não é um cara que foi eleito para ficar à frente da igreja, ele não é empregado da igreja, ele não é aquele que é um menino de recado do conselho. O pastor, ele é ministro do Evangelho, ele é representante de Cristo. E nós precisamos ter essa consideração para com ele, para com os nossos pastores e também para com os nossos presbíteros. Então, você quando, por exemplo, discorda de um assunto teológico com seu pastor, né? A gente está numa geração que tem muito acesso a muita coisa, né? A leitura, a vários textos na internet, vídeos na internet. Então, às vezes a gente pega a teologia daqui, teologia dali, a gente vai formando um monstrinho Frankenstein na nossa cabeça, né? de teologia, e muitas vezes a gente despreza aquilo que o nosso pastor fala. Né? Óbvio, eu estou falando de pastores fiéis, não estou falando de pastores... que não tem seu ministério baseado na palavra de Deus, né? Mas pastores fiéis que erram, porque pastores fiéis também erram porque são homens, né? Mas eu não estou falando disso, estou falando de infidelidade versus fidelidade. Então, pastores fiéis devem ser ouvidos com atenção. Então, muito cuidado, você que fica ouvindo a pregação do teu pastor com a Bíblia ali, não para conferir como os bereanos faziam, mas para achar um erro dele ou achar uma falha dele. Né? Cuidado com isso. Eles são ministros de Cristo. Então, você precisa aprender a confiar no pastoreio do teu pastor. Lembra que ele fez seminário? Lembra que ele gasta a vida estudando? Às vezes, a gente tem uma ideia de um texto bíblico, e eu estou falando de mim, gente. Às vezes a gente tem uma ideia de um texto bíblico, aquele texto bíblico parece sensacional. Eu lembro de uma vez que eu fui interpretar um texto, fui mostrar para o meu pastor. O Oreb não era pastor ainda. Fui mostrar para o meu pastor, falei, pastor, olha esse texto aqui, eu estava estudando ele quer dizer isso, isso, isso. Ele falou, quem te disse isso? Não, esse texto não está falando disso. Eu falei, puxa vida, mi. E aí ele foi me explicar o contexto maior, me levou para o Velho Testamento, me levou para o Novo Testamento. Ele é o teólogo da igreja, gente. Nosso pastor é o teólogo da igreja. E às vezes a gente quer, principalmente as mulheres mais jovens, né? Geralmente os jovens são mais impetuosos, né? Eles querem bater boca sobre teologia com o pastor. Meu bem, você não é teóloga. Então você baixa a bola e ouve o teu pastor. Outra dica nessa área, não discuta em público com seus pastores ou seus presbíteros. Se você tem alguma coisa para dizer à sua liderança, vá no lugar, à parte, converse
com cuidado, com carinho, né, com respeito, né? Não é que a gente não possa dizer o que a gente está pensando que eles fizeram, que a gente não concorda, o que às vezes até está errado, o que é um pecado. Não, a gente pode fazer isso, mas a maneira como nós fazemos isso é muito importante. E, por último, dentro desse aspecto de se submeter à liderança, nunca fale mal dos seus líderes na igreja. Nunca. Lembra aquele texto de Provérbios? Eu nem separei esse texto, mas eu amo esse trecho, que fala que 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª ele abomina. E das coisas que ele odeia, ele fala em pés que se apressam para o mal, mãos que derramam sangue inocente. Ele cita várias coisas terríveis. E a última coisa que o Senhor abomina é o que semeia discórdia entre os irmãos. Ele abomina isso. Então, uma forma de nós servirmos ao Senhor, de nós prestarmos serviço a Deus na igreja local, é não falarmos mal da nossa liderança. É nós não fofocarmos, é nós não passarmos para um e para outro as nossas impressões, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa, porque a gente está sempre certa, né? Aquilo que a gente acha que deveria ter sido feito, né? Então, o Conselho da Igreja decidiu pintar a parede de verde. Ah, verde. Verde? Por que verde? Né? E ao invés de você só ficar insatisfeita com isso e cuidar do seu próprio pecado, você vai, todo domingo, você vai chegar na igreja e falar: oi, irmã, tudo bem? Tudo bem, menina, mas essa parede verde, sinceramente. Mas eu já sabia que ia ser assim, o pastor não tem lá muito bom gosto, né? Aliás, eu fui na casa dele outro dia, pronto, aí já virou uma fofoca do tamanho do mundo, né? Às vezes a gente coloca a nossa impressão sobre determinados assuntos. Gente, vou falar para vocês como esposa de pastor. Às vezes eu tô sabendo de coisas que estão acontecendo na igreja que outras pessoas não estão sabendo. Porque o meu marido está tratando. Aquelas famílias que estão com problema estão indo na minha casa. Então eu estou vendo o que está acontecendo. Mas a igreja não sabe. Nós precisamos proteger essas pessoas. Então não vamos ficar falando o que está acontecendo. E a igreja, às vezes, não entende determinadas atitudes do pastor. A gente está vendo a necessidade daquelas atitudes, mas a igreja não entende porque não sabe, como diz o outro, né? Da missa metade. Não sabe do que está acontecendo. Então, a gente precisa confiar na nossa liderança. A gente precisa tranquilizar o nosso coração sabendo que Deus colocou essa responsabilidade sobre eles. E eles vão responder diante de Deus. Eles vão tomar decisões erradas, sim. Se são homens fiéis, eles vão tomar decisões erradas e depois eles vão voltar atrás, vão ver que não era a melhor decisão. Se pecaram, vão pedir perdão. Mas a nossa responsabilidade é preservá-los. Quando você vai estudar sobre o 9º mandamento, né, que é não dar falso testemunho contra o irmão, o 9º mandamento nos ordena isso, proteger a honra dos nossos irmãos, né? Não falar mal deles, mesmo que eles tenham feito coisas erradas. Então, nós devemos aprender a preservar a nossa liderança. Vamos lá, seguir um princípio básico. Você tem alguma coisa para falar para alguém? Fala para ele. Fala para ela, fala diretamente. Não fale dessa situação com outras pessoas. Essa é uma forma de buscar paz na igreja local. E olha, eu vou te falar, se todas as mulheres da igreja prezassem por isso, nós íamos preservar aí uns 10 anos de vida de pastor. Pastor ia viver mais, ia ter mais saúde, se nós mulheres aprendêssemos a fechar a nossa boquinha e falar o que de direito a quem de direito. A gente ia poupar a vida desses homens, porque muitas vezes, é o que a Bíblia fala, né? Muitas vezes nós destruímos a vida do nosso irmão com a nossa língua. E aí eu quero citar outras formas que são menos visíveis de servir a Cristo no serviço ao próximo, porque a gente quer servir a Deus na igreja só daquela maneira que todo mundo vê, né? Só daquela maneira que recebe, sei lá, às vezes algumas igrejas têm algumas competições na escola dominical, né? Então, quem trouxe mais visitante, aí vai ganhar um não sei o quê. Quem deu mais aulas na escola dominical vai... A gente gosta disso, a gente quer isso. Mas, às vezes, a gente não vai precisar disso, né? Às vezes, a gente não precisa disso para ter a certeza de que estamos servindo ao Senhor. Abre lá comigo Mateus, capítulo 22, e a gente vai falar um pouquinho disso agora. Mateus, capítulo 22, a partir do verso 36. O texto diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei?
Verso 37, respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esse é um grande resumo da lei de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas, que são os 4 primeiros mandamentos, a primeira tábua da lei, né? E amar ao teu próximo como a ti mesmo, que é a segunda tábua da lei, os outros 6 mandamentos, né? Matthew Henry diz que a ideia desse texto é que nós devemos renunciar a nós mesmos para fazer o bem ao nosso próximo, tornando-nos servos do bem-estar do nosso próximo. Que coisa linda, né? Então, uma maneira de servir a igreja local é amando tanto a igreja de Cristo que nós nos tornamos servos do seu bem-estar. O que é que vai ser bom para o meu irmão? Eu estou preocupada ativamente o tempo todo em ver o que é melhor para ele. Eu queria também que você abrisse comigo em Mateus capítulo 7, verso 12. Que é um princípio que nós deveríamos usar para tudo na nossa vida. O texto diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. É o princípio básico. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Tudo aquilo que você quer que o teu irmão te faça, faça você a ele. Nisso se resume a lei e os profetas. Se nós agíssemos sempre assim, nós não pecaríamos, não é mesmo? Fazemos sempre o bem para o outro e sempre aquilo que gostaríamos que fizesse a nós. Pensa aí, nós falamos ainda há pouco sobre a maledicência, a fofoca. Quem é que gosta de saber que seu nome está rolando aí na boca de todo mundo? Ninguém gosta, você se ofende, você se magoa, se entristece, não é? E por que a gente faz com os outros? Isso é uma coisa que eu costumo pensar. Quando eu lembro, quando alguém me diz: eita, fulano falou isso de você. Aí a primeira atitude minha é querer me irar. Aí depois eu lembro: quantas vezes eu também já fiz isso? Então, baixa a tua bola, perdoa, fica quieta e aprende a calar a boca, né? Então, a ideia é essa. Aquilo que eu quero que façam a mim é o que eu devo fazer aos outros, né? Então, a palavra de Deus, ela nos ordena o cuidado com o outro. É uma ordem, é demonstração da nossa vida cristã. Matthew Henry diz assim: é uma evidência de nossa conversão o cuidado que temos com outros crentes. Que coisa, né? O amor pelos membros do corpo de Cristo é confiança para nós de que realmente estamos em Cristo. 1 João vai falar isso, né? Se você diz que ama a Deus, a quem como é que é? Você não pode amar a Deus a quem você não vê se você não ama teu irmão a quem você está vendo. E a maneira de você manifestar o teu amor a Deus, esses dias eu tenho estado hospedada na casa de um pastor amigo, né, e sua família, pastor Samuel e Patrícia, e eles estão agora estudando no culto doméstico o livro de 1 João, né, e eu ouvi isso recorrentemente esses dias, né. Como é que eu demonstro a minha conversão? 1 João é isso, né, evidências de salvação, né. Uma das maneiras é essa, é amando a Deus, amando ao próximo e obedecendo os seus mandamentos. Isso é uma forma de nós termos a certeza, não de mostrarmos para Deus a nossa salvação, né? Porque foi Ele que escolheu e Ele sabe. Mas é uma maneira de nós nos sentirmos confiantes de que temos a vida eterna, porque obedecemos os seus mandamentos. Matthew Henry também diz: cada um, no seu lugar, deve se esforçar para servir a igreja, pois nisso ele serve a Cristo. E isso no futuro terá bom resultado. Então, coloque na sua cabeça que todo o bem que você faz aos seus irmãos em Cristo é um bem que você está fazendo à igreja e ao corpo de Cristo. É um bem que você está fazendo ao próprio Deus. E nós podemos fazer isso usando os nossos talentos, né? Deus fez as mulheres diferente dos homens, né? Diferentemente do que a gente tem ouvido por aí hoje, né? Que eles são iguais, né? Eles não são iguais. Eles são diferentes na sua essência e eles são diferentes na maneira como eles lidam com as questões da vida. Ser feminina não é só a maneira como a gente se veste e se arruma, ou o nosso jeitinho de ser,
né? Ser feminina também se traduz nas obras que nós fazemos, né? Então, homens pensam de um jeito, mulheres pensam de outro. Homens são mais práticos, mulheres são mais cheias de detalhes. Os homens se preocupam com algumas coisas, as mulheres se preocupam com outras. Então, nós devemos nos utilizar dessas características que Deus nos deu para a Igreja de Cristo. O homem de prover, de cuidar, de resolver, de liderar, de ir lá tomar decisões. A mulher de cuidar. Então, devemos usar esses dons para servir a Igreja de Cristo. Em primeiro lugar, então, eu queria falar sobre usar esses dons na hospitalidade. E esse é um tema que eu amo. Eu fiz uma palestra sobre esse tema. Olha, esse tema é um tema tão pouco falado que eu nunca falei em igreja nenhuma, embora esteja lá na minha listinha. É um tema que as pessoas se importam tão pouco que nunca pedem. Nunca, nunca, nunca. Então, isso, de certa forma, me entristece, porque ou a gente acha que a gente é hospitaleiro e a gente não sabe o que é ser hospitaleiro, segundo a Bíblia, ou é um tema que a gente não está preocupado e não conhece a importância. Então, eu sempre fico com o coração ardendo para falar sobre esse assunto, porque é um assunto que é importante. João Calvino, ele diz assim: a hospitalidade, ou seja, a fraternidade e a generosidade demonstrada para com estranhos, essa é a ideia, tá? Não é uma forma inferior de amor, porquanto estes são, esses estranhos, né, os estrangeiros, de todos os mais destituídos dos privilégios da vida, visto que eles se acham distantes dos seus familiares. Então, a hospitalidade ali no contexto bíblico se referia, dentre outras coisas, de um forasteiro que chegava na sua terra e ele não tinha onde se hospedar, ele não tinha onde ficar. E aí a ordem era para que as famílias cristãs acolhessem aquele irmão. E aí Calvino continua: é por isso que o apóstolo expressamente nos recomenda que sejamos hospitaleiros, pois assim vemos que quanto mais alguém for desconsiderado, ainda mais atentos devem estar às suas reais necessidades. Então, quanto mais uma pessoa não pode lhe dar em troca, maior deve ser a sua hospitalidade para com ele. O texto de Romanos 12, verso 13, também vai nos instar a fazer isso. Dá uma olhada comigo. Romanos 12, 13 diz assim: compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. É uma ordem. Também 1 Pedro, capítulo 4, versos de 7 a 11. O texto diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Olha que coisa incrível. A multiforme graça de Deus deu a nós dons diferentes e nós precisamos utilizá-los para o bem da igreja. Então, ser hospitaleira é uma dessas maneiras de fazermos isso. E aí o texto continua: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas essas coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, quando nós abrimos a nossa casa, a nossa vida, né, a nossa geladeira, quando nós abrimos o nosso coração para um hóspede, para uma pessoa que precisa da nossa acolhida, nós estamos glorificando a Deus. Que coisa linda, né? Em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Cristo Jesus. É uma maneira de nós glorificarmos a Deus. E aí, quando nós falamos em hospedar alguém, nós não estamos falando apenas da provisão física, mas também de nos preocuparmos em enriquecer e abençoar a vida dos nossos hóspedes. Temos que nos lembrar que a nossa casa é um pequeno rebanho do
corpo de Cristo. Então, quando um hóspede chega ali, é momento dele aprender com a gente, nas coisas básicas do dia a dia. Como é que nós estamos fazendo o culto doméstico na nossa casa, como é que nós, mulheres, somos respeitosas e submissas ao nosso marido. O hóspede ele está vendo essas coisas e está sendo enriquecido, está sendo abençoado. Né? Eu tenho tido o privilégio de viajar para muitos lugares e de ficar hospedada em muitos lugares e tenho aprendido muito sobre isso. Nunca foi o meu forte, assim, embora eu sempre receba muita gente na minha casa, mas alguns detalhes eu não me preocupava. E eu fui aprendendo com algumas amigas, com algumas irmãs que se tornaram amigas por me hospedarem, algumas coisas de detalhes, de preocupações que uma mãe tem com o filho, que uma amiga tem com uma amiga muito querida, embora você seja estranha até aquele momento, né? Então, em alguns lugares que eu vou, tem uma cestinha eu lembro de uma casa que eu fui que tinha na cestinha do lado da cama amendoim, para se eu sentisse fome no meio da noite. Eu nunca pensei nisso. Eu falei, gente, que ideia brilhante, né? Tem sei lá, uma escova de dente extra, porque você pode ter esquecido a sua, né? Em outros lugares você chega, tem uma jantinha quentinha depois de uma viagem longa. O que é isso, gente? É o povo de Deus servindo a Cristo pelo serviço ao outro. Isso não tem coisa que expresse tanto a nossa semelhança com Cristo quanto isso, quando nós nos parecemos com Ele, suprindo a necessidade dos outros, cuidando dos outros, às vezes em detalhes tão pequenos quanto colocar uma gilete para raspar o sovaco. Uma besteira, uma bobagem, ninguém lembra. Às vezes você chega lá, tem uma gilete lá que foi comprada para você. E eu ficava pensando, gente, eu preciso melhorar muito nisso, eu preciso me aprimorar nisso. Se aprimorar em pensar na necessidade do outro, não na sua. Porque às vezes você não precisa disso, às vezes você não tem fome no meio da madrugada, mas pode ser que aquela pessoa tenha, não é? Então, pensar nesses detalhes enriquece o relacionamento do povo de Cristo, né? É bênção para eles. E outro aspecto também é você entrelaçar sua vida com a vida dessa pessoa que você está hospedando. Né? Às vezes você abre a casa, né, e dá uma boa comida, uma cama limpa e cheirosa, mas você não quer muito contato, você não quer amizade, né? Você só quer como se fosse um hotel. Né? Não, mais importante do que a cama cheirosa e gostosa é a oportunidade que você tem quando você recebe na sua casa de travar uma nova amizade, de ganhar uma nova companheira de caminhada na jornada para a vida eterna. Né? Isso é enriquecedor demais. Isso mostra que nós pertencemos ao mesmo Pai, somos parte do mesmo corpo. Outro aspecto é do texto que a gente já leu de Romanos 12, 13. Precisamos aprender, como mulheres piedosas na igreja local, a compartilhar as necessidades dos santos. Isso é algo também que nós precisamos desenvolver em nós. Parar de olhar só para as nossas necessidades, só para a nossa vida, mas olhar ao redor, primeiramente os da família da fé. Né? Romanos 12, 13. Compartilhai as necessidades dos santos. Então, a mulher, ela é aquela que tem uma visão mais acurada dessas coisas. Né? A mulher é aquela que está atenta às conversas na igreja, percebendo quando está faltando alguma coisa na casa de algum irmão. E aí ela leva esse assunto ao seu marido, ou ao diácono da igreja, ou ao pastor. Né? Ela é aquela que está percebendo que as coisas não estão andando bem ali naquela casa, talvez o emprego do marido esteja em risco, ela vê que aquelas crianças não estão bem agasalhadas, e aí ela vai se preocupar em suprir aquela necessidade de alguma forma, ou ela mesma levando isso para a liderança da igreja. Né? Então, nós precisamos estar sempre disponíveis a ver e também a suprir as necessidades dos nossos irmãos e compartilhar as necessidades dos santos físicas e emocionais também. Né? Às vezes você sabe de um casal na sua igreja que está passando por um problema grave no casamento, se disponha. Convide essa mulher para sair para tomar um café com você, só para você ouvi-la, só para você orar junto com ela. Chama ela na tua casa. Às vezes uma mulher que foi deixada pelo marido, está sozinha agora com as crianças.
sirva também ouvindo-a, né? Orando com ela e orando por ela. Às vezes, as pessoas estão precisando de companhia, de alguma ajuda no trabalho doméstico. Às vezes é uma mãe que acabou de ter bebê, que mora na sua cidade, mas a família dela não mora, né? E esse é outro aspecto, né? Aprendermos a servir as nossas irmãs que têm filhos pequenos, que estão vivendo aquela fase da vida que é a fase talvez mais difícil para a mulher, onde ela é privada do sono, onde ela é privada de fazer coisas que ela naturalmente fazia muito e gostava de fazer, de ler, de ver um filme, de ter um tempo para ela, agora ela não tem mais, né? Eu brinco que lá em casa eu passei 10 anos nesse estágio, né? Porque eu tive 4 filhos, um muito seguido do outro. Então, quando um largava a chupeta e a fralda e a mamadeira, o outro já tinha nascido. Então, eu tinha sempre 2 entre fraldas e chupetas e mamadeiras, e depois chegava o terceiro, e aí depois chegou o quarto. Então, eu levei 10 anos nesse processo. Foram 10 anos muito desgastantes, cansativos, e que, graças a Deus, eu pude contar com a ajuda da minha igreja local. Eu tinha moças, e aí vai um alerta para você que é solteira. Você que é solteira, que é viúva, que já tem filhos criados, você tem uma responsabilidade maior ainda do que as mulheres que também estão criando filhos agora. Porque o trabalho delas é muito grande, é muito intenso, o trabalho braçal delas é muito intenso nessa fase, né? E nós que somos solteiras, muitas vezes gostamos de usar o nosso tempo, a nossa solteirice, para gastar com a gente. E está errado. A gente deve gastar o tempo que a gente tem enquanto ainda não somos casadas com a Igreja de Cristo, servindo a Cristo no serviço do próximo, né? Então, precisamos exercitar isso em nós, né? Então, esteja disposta e atenta a ajudar essas mães com filhos mais novos, né? Tenha olhos abertos para as suas necessidades. Se ofereça, por exemplo, para sentar no banco com uma família que tem muitas crianças na hora do culto. Não para brincar com as crianças, para distrair, mas para ajudar essa mãe a manter essas crianças quietas. Às vezes o marido é pastor ou é presbítero, está lá na frente, né? Não fica com a mãe. É um diácono que está de plantão lá na porta, e aquela mãe está sozinha com 3 crianças. Seja atenta, busque oportunidade de fazer o bem às suas irmãs na igreja. Procure, não espere cair do céu, vá atrás, né? Então, olhe, pergunte, você quer que eu sente com você esse domingo para ajudar com as crianças, né? Você pode também se oferecer para fazer uma faxina. Olha que delícia. Imagina uma mãe com 3 crianças pequenas nascendo o 4º filho. Que tempo essa mulher tem para arrastar o fogão e limpar atrás? Nenhum, querida, vai criar crosta até a lua. Não dá tempo. Que bênção quando a gente tem alguém na nossa igreja que naquele momento de desespero diz assim, posso ir lá lavar teu banheiro? Posso dar um pulinho lá para te ajudar hoje com os serviços da casa? Isso é bênção. Isso é servir a Cristo através do serviço ao próximo. Talvez você possa se oferecer para dormir no hospital com essa mãe quando o bebê nascer, ou para ficar com as crianças dela enquanto ela vai ganhar bebê. Talvez a gente possa ajudar uma mãe com criança doente, que passou a noite inteira acordada com o bebê. Você pode ir para a casa dela, se oferecer e ajudar. Vocês estão percebendo que tudo isso são coisas que a gente precisa ficar de olhos abertos, sabendo o que está acontecendo na igreja? Veja que diferença entre a mulher mexeriqueira fofoqueira, que fica atenta para descobrir o que está acontecendo na igreja para contar para os outros, para fazer fofoca e maledicência, e aquela que está de olhos abertos, preocupada, olhando para a igreja, perguntando como eu posso servir. Onde eu posso entrar com o meu trabalho braçal? Onde eu posso entrar com o meu aconselhamento, com a minha oração? Outra dica legal, as mães me amam quando eu falo isso, mas eu falo porque fizeram muito comigo e foi muito bom para mim. Se ofereça para ficar com as crianças da família para o casal sair sozinho. Gente, é muito difícil você não ter mais marido quando você tem filhos, muitos filhos. Eu lembro de uma vez que fizeram isso comigo depois que a minha 4ª filha nasceu. Eu estava até contando isso para a Patrícia esses dias. Meus pais foram para a cidade onde eu morava para minha 4ª filha nascer. E o intervalo entre eles foi de 1 ano e meio, então era muita criança pequena junto. Tipo, o Lucas tinha 6, o outro tinha 4, o outro tinha 2 e a pequena já tinha nascido. Então era uma doideira. E meus pais estavam lá e minha mãe disse, vão sair, sai um pouquinho, eu vou ficar com eles para você.
E tinha muito tempo que a gente não fazia isso. E foi engraçado que era uma época que a gente estava muito, muito sem dinheiro, época de seminário, né? Seminarista vive numa dureza grande. E eu lembro que nós fomos tomar uma casquinha no McDonald's. E aí nós sentamos os dois, respiramos e ficamos assim uns 5 minutos olhando um para o outro, tipo, não tem assunto. Não tem assunto. O que a gente vai conversar? Porque a gente não conseguia nem respirar, a gente não tinha mais a prática de sair juntos. E depois disso a gente pensou, amor, a gente precisa resgatar isso aí, né? A gente vai precisar de ajuda, né? E aí tinha moças da nossa igreja que iam lá e ficavam com eles. A gente pedia, olha, a gente queria sair para jantar, sei lá, de 2 em 2 meses a gente fazia isso. E aí as meninas da mocidade da nossa igreja iam para lá, ficavam com eles e a gente saía um pouquinho. Como isso é importante para um casal? Como isso é vital para um casal? Respirar um pouquinho, conversar de outra coisa que não seja mamadeira, chupeta, fralda, disciplinar a criança por causa daquilo, tá pirracento por causa daquilo outro, precisa ir na escola resolver não sei o quê. Como é importante para um casal isso? E nós podemos fazer isso. Você que é solteira, ao invés de você gastar a sua noite de sexta maratonando série no Netflix, vai se oferecer para ficar com os filhos de um casal para eles saírem para jantar. Né? Você estará fazendo bem às famílias da sua igreja. Nós não podemos, nós que somos solteiras ou agora viúvas, né, ou com filhos casados, nós não devemos usar esse tempo só para nós mesmas. Nós não devemos usar esse tempo só para nos satisfazer, mas para servir. Outra forma de servir na igreja local também é ajudando a cuidar dos idosos da nossa igreja. É ter olhos para eles existem. Né, para conversar, ter tempo para conversar com eles. Por que vocês acham que quando uma velhinha da sua igreja pega um jovem que gosta de conversar, conversa com ele 40 minutos? Porque ninguém mais conversa com ela. Porque ela não é acostumada a poder sentar com calma e contar as suas histórias. Porque está todo mundo com pressa, está todo mundo correndo, todo mundo tem um monte de problema para resolver. Então, a gente pode se habituar a perguntar para os idosos da nossa igreja como é que eles estão. Eles estão precisando de ajuda, por exemplo, para instalar o WhatsApp no celular deles, para aprender a usar? Marca uma tarde para ir tomar um café com ele, ensina ele. Talvez ele esteja precisando de companhia para ir ao médico naquela semana, mas ninguém se oferece, ele tem vergonha de pedir, se ofereça. Né? Precisamos ajudar os idosos da nossa igreja honrando-os, visitando-lhes, tendo interesse pelas suas vidas pessoais, como estão os filhos, como estão os netos, como está a saúde. Deixa ele falar dos remédios que ele toma, gente. E eu já estou entrando nessa fase. Às vezes eu me pego conversando com alguém e eu penso, eita, já falei de 3 remédios que eu estou tomando e estou ficando velha mesmo. Estou ficando uma velhinha, já estou falando só de remédio. Mas essa é a nossa vida, a gente vai ficando velha, a gente vai falando mesmo, é da saúde. Tenha paciência com os velhos da sua igreja. Certifique-se que eles não estão solitários, mas que eles podem contar com o corpo de Cristo. Seja mestra do bem para as mulheres da sua igreja. Lembra lá de Tito, capítulo 2? Abra comigo, Tito 2, de 3 a 5. O texto diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então tem um objetivo muito nobre aqui. O evangelho não pode ser difamado pela nossa vida torta. Então nós devemos aprumar a nossa vida e assim ensinar as mais jovens. Então nós devemos ser exemplo para as mais jovens. E como é que nós, mulheres mais velhas, podemos ser mestras do bem? Só fazendo isso aqui que a gente está fazendo? Ou aquilo que você faz toda sexta-feira na sua igreja, quando você abre um livro e lê junto com elas? Não é só assim. Essa é uma das maneiras. Né? Dando uma palestra, lendo juntas, instruindo formalmente. Mas tem também o modo informal de fazer isso, que é quando você traz as jovens para perto de você. Que é quando você... E a mesma coisa pode ser feita com as crianças da igreja, com os adolescentes da igreja, né? A gente precisa parar um pouquinho de se compartimentar tanto, né? Jovem só sai com jovem, viúva só sai com viúva, solteiros só saem com solteiros e casados só saem entre casais. Chama o solteiro também,
que não é casado para sair com vocês, convida para sua casa. Aquela senhora que não tem mais marido, chama ela também para sair com jovens, né? A gente precisa, como corpo de Cristo, ser um só. Né? E uma forma de fazer isso é trazendo para dentro da sua casa. E a questão da hospitalidade também está aí. Às vezes a gente quer ter uma casa boa, confortável, para ficar limpa e arrumada 24 horas por dia. A gente quer um sofá confortável só para ser bonito, para postar nas fotos. Mas um sofá bonito foi feito para sentar e para sujar. Né? Uma toalha de mesa linda foi feita para derramar café. Né? Tem um texto de Provérbios que eu gosto muito que diz que quando não há bois, o celeiro fica limpo. Mas também não tem produção. Né? Então, se a gente quer uma casa feliz, uma casa alegre, uma igreja unida, a gente vai ter chão sujo, a gente vai ter fogão sujo, pilha de panela para lavar, né? A gente vai ter que ir ao mercado muitas vezes. E isso é uma maneira de servir a igreja, porque enquanto a gente está trazendo para dentro da nossa casa, o que a gente está fazendo? A gente está ensinando, a gente está sendo mestra do bem. A gente está mostrando como a gente vive a vida familiar, como é que as nossas relações se desenvolvem. Gente, isso é extremamente importante, principalmente nos dias de hoje, que tantos jovens têm se chegado para a igreja sem conhecer o evangelho, sem terem sido criados em lares evangélicos, sem ter noção dos papéis, sem ter noção. Eu conheço jovens que já falaram para mim, eu nunca vi um casal disciplinando seus filhos, outro casal disciplinando os filhos. Eu não sei como faz, eu não tenho ideia. Porque nunca viveu num lar cristão. Então, como é importante, como é precioso para esses jovens que estão chegando na igreja e que não foram criados em lares cristãos, conviverem com famílias cristãs, né? Regularmente, verem como é o desenvolvimento, a prática da fé cristã no dia a dia da família. Isso é rico demais, isso é muito valioso. Então, essa é uma forma também de nós servirmos ao corpo de Cristo. Então, minha gente, há muito trabalho, né? Então, tire da sua cabeça que trabalhar na igreja é só a liderança, é só ser presidente da SAF, é só ser diretor do departamento infantil. Não é. Nós temos muito serviço para fazer. Então, precisamos arregaçar as nossas mangas e utilizar os dons que Deus nos deu para o bem da igreja, para o bem do corpo de Cristo. Eu queria ler mais alguns textos com vocês, mais três textos com vocês para terminar. Primeiro é Romanos 15, versos de 5 a 7. Romanos 15, de 5 a 7. O texto diz assim: Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de um para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, que é uma conclusão disso que ele falou anteriormente, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Olha aí, olha a comparação. Da mesma maneira que Cristo nos acolheu, nós precisamos acolher a outros. Não nos cansemos de fazer o bem. Esse é uma outra coisa muito importante. Eu sei que muitas vezes, e eu posso falar isso até como crente, que nasci dentro da igreja, né? Mas também como esposa de pastor. Eu sei que muitas vezes nós nos cansamos de fazer o bem. Muitas vezes nós somos assoladas pelo nosso próprio pecado, pelo nosso próprio orgulho, quando nós, por muito tempo, fazemos o bem a algumas pessoas e elas voltam esse bem e mal contra nós. E aí nós pecamos quando nós pensamos, poxa vida, fiz tanto bem, agora me pagou com mal, tá bom, agora deu, agora eu vou cuidar de mim. Isso é pecado. Eu sei que a gente tem essa vontade. Eu sei que às vezes a gente cansa de abrir tanto a nossa casa, abrir, e você achar que as pessoas estão aprendendo e vão abrir a delas. Não, não abrem as delas. É sempre na sua casa. Não se cansa de fazer o bem. Essa é uma ordem bíblica, né? A gente vai ler lá em Gálatas 6, de 9 a 10. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de investir em pessoas. As pessoas vão te trair? Vão te trair. Você vai investir anos, às vezes, num casamento e, por fim, aquela esposa vai embora? Sim, isso vai acontecer.
Mas nós não podemos cansar, porque nós estamos falando do corpo de Cristo. Nós estamos falando do povo do pacto. Nós estamos falando do povo de Deus. Então, nós precisamos continuar nessa jornada de fazer o bem, não nos cansando. Veja lá comigo o texto de Gálatas 6, de 9 a 10, que diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Que texto maravilhoso, né? De nós não pararmos, não desfalecermos, mas em toda oportunidade fazermos o bem a qualquer um, mas principalmente aos da família da fé. Comentando esse texto, Matthew Henry diz assim: existe em todos nós uma grande predisposição para o cansaço no meio do caminho. Temos a tendência de cansar ou nos desanimar do dever, sim, de afrouxar, especialmente no dever de fazer o bem ao próximo. Então, isso é uma tendência nossa, né? De você, no meio do caminho, você se cansar, de ter tanto trabalho para receber gente em casa, de passar tanto tempo se preparando para receber pessoas em casa, de passar tanto tempo aconselhando e ajudando um casal, uma família, né? Às vezes a gente se cansa com o passar dos anos, mas o incentivo da palavra de Deus é: não se cansem. Continuem, permaneçam nessa jornada. E o último texto que eu queria compartilhar com vocês é um texto que eu amo muito, que é o texto de Mateus 25, a partir do versículo 34. Eu vou abrir aqui que eu quero ler esse texto todo com vocês. Mateus, capítulo 25, a partir do verso 34, falando sobre o grande julgamento, sobre a vinda de Cristo, né? Aí no verso 34 ele diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, falando do grande dia. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Não, eu nunca fiz isso, né? Eu, pelo menos, Simone, nunca estive com o Senhor, né? Não convivi na mesma época. Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Que texto maravilhosamente incrível. Todas as vezes que nós fazemos o bem ao corpo de Cristo, está indo subindo como aroma agradável ao Senhor, como oferta ao Senhor, como se nós tivéssemos feito para Ele em pessoa. E aí Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz assim: quando foi mesmo que nós fizemos isso? Os santos no céu perguntarão a si mesmo o que foi que os levou para lá e se admirarão de que Deus considere tanto a eles quanto aos seus serviços. Eu acho que vai ser um dia de muito espanto, realmente. Quando nós virmos o Senhor em toda a sua glória, nós realmente vamos fazer essas duas perguntas aqui que Matthew Henry diz. O que eu estou fazendo aqui? Porque eu, miserável pecadora, com um histórico, eu gosto daquela música do Estênio Márcios, O Sonho, se você nunca ouviu, você procura. Ele diz que ele sonhou que morreu e chegou ao céu e tinha alguém lá no portão e disse: o que você quer aqui? Ele disse: eu quero entrar. E ele falou: olha, eu não estou achando o seu nome aqui não. E aí o anjo diz a ele diz ao anjo: não, procure num livro antigo, você vai ver que meu nome está lá. E diz que ele pega os registros daquele homem e pergunta: foi assim que você viveu? Isso aqui é você? E você está querendo entrar aqui? E aí ele diz: olhe no final,
olha o que está escrito ali com sangue. E ele diz, é verdade, está escrito perdoado. Entra. Né? Então, eu acho que no dia final, quando nós estivermos diante da... Porque a gente não tem ideia do que é a santidade de Deus. Né? A gente só pensa algumas coisas, mas não tem noção. Então, acho que no grande dia final, quando a gente estiver diante do Cordeiro, a gente vai se perguntar, por que eu estou aqui? E a gente vai, como diz Matthew Henry, a gente vai se assustar, porque ele faz caso de nós, porque ele nos ama e nos quer ali, e a gente vai se assustar que ele considere os nossos serviços prestados a ele. Que coisa sem noção. Que quando você serve um irmão, você está servindo ao grande rei do universo, ao Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Não é incrível isso? Como a gente seria mais zelosa de boas obras, né, e de fazer o bem aos nossos irmãos, se a gente se lembrasse disso o tempo todo. E Matthew Henry continua, ele diz, as boas obras dos santos, quando apresentadas no grande dia, a palavra de Deus fala que as nossas obras nos acompanharão para aquele último dia, né? As boas obras dos santos, quando são apresentadas no grande dia, serão todas lembradas. E nenhuma delas, nem as menores, serão ignoradas. Nem um copo de água fria vai ser esquecida. Vai ser esquecido no dia do grande julgamento. Até o copo de água fria que você deu a um irmão em Cristo seu vai ser lembrado, vai ser computado em seu benefício por Cristo, porque foi Ele que prometeu isso. Né? Foi Ele que disse, foi Ele que nos ordenou fazer o bem ao corpo de Cristo. Então, Ele mesmo é o responsável por nos recompensar disso. É incrível, né? Ele nos salva, Ele nos dá ordens para que servamos aos nossos irmãos, Ele nos dá os talentos e os dons para isso, com seu Espírito Santo nos compele a isso, é tudo Ele, né? É dele, para ele, por ele. Sempre é ele o foco de tudo, né? E aí ele nos compele a fazer isso, ele nos dá dons para fazer isso, nós fazemos e ele ainda nos recompensará. Não é incrível? Esse é o Deus que nós servimos, né? Observe que Cristo abraça a causa do seu povo e se interessa pelo que interessa a eles. E se considera recebido, amado e aceito neles. Ou seja, quando você considera, recebe e ama um irmão, Cristo se considera recebido, amado e aceito. Se o próprio Cristo estivesse entre nós, na pobreza, por exemplo, nós não o ajudaríamos? Então, onde estiverem santos e ministros do Evangelho, ali Cristo estará, pronto para receber neles a nossa bondade, e ela será levada em conta. Glórias a Deus por isso. Então, não se canse de fazer o bem à Igreja de Cristo, principalmente quando você perceber que você não é reconhecida, que você não é lembrada, que ninguém vê aquele copo de água fria que você coloca para o palestrante que alguém esqueceu e você vai lá e coloca, e ninguém viu. Não se esqueça de que cada uma dessas pequenas obras de bondade, de benignidade para com o povo de Deus está sendo olhado com muito zelo pelo Deus que pesa e julga todas as coisas e está sendo guardada para ser retribuída a você no último dia. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a sua graça para que nós sejamos fonte de bênção para a Igreja de Cristo. Vamos orar? Pai querido, que textos maravilhosos, Senhor, da Tua Palavra. Que consolo para nós sabermos que, mesmo quando não temos mais lenitivo para trabalhar, quando estamos cansadas, desgastadas, magoadas, ofendidas tantas vezes por irmãos que foram duros conosco, mesmo assim, nós temos um Deus que nos ensina por eles, a servirmos os nossos irmãos como se estivéssemos recebendo em nossa casa o próprio Cristo. Quantas vezes nós lemos os textos do Novo Testamento e sentimos no nosso coração a vontade de ser como Marta e Maria, que preparavam uma comida para o mestre, se sentavam aos pés dele para ouvir da própria boca dele. Quantas vezes nós desejamos estar nesse lugar? Quantas vezes nós pensamos em
em participar de coisas que o Senhor estava presente para podermos fazer alguma coisa pelo nosso grande Salvador. Mas a tua palavra nos diz que nós temos sim a oportunidade de fazer isso quando fazemos isso a nossos irmãos em Cristo. Cria em nós, ó Deus, esse senso de responsabilidade. Nos ajuda, Senhor Deus, nós mulheres com criatividade, com esperteza, para sabermos de que formas nós podemos servir e amar e prestar serviço aos nossos irmãos, para que dessa forma nós estejamos servindo ao Senhor. E o Senhor mesmo nos recompensará no último dia. E nós te somos gratas por tamanha bondade. No nome santo de Jesus, que a nossa igreja possa ser abençoada através de nossa vida. Onde quer que nós estejamos, se nos mudarmos daqui hoje e formos para outra igreja, ao chegarmos lá também, que nós possamos nos empenhar em descobrir as necessidades dali, em saber o que os nossos irmãos precisam, em acudi-los nas suas angústias e necessidades e também a ser fonte de alegria e de prazer para eles. No nome de Jesus. Amém. Às 3 da tarde, aqui nos Estados Unidos, 4 horas no Brasil, nós vamos fazer uma parte de perguntas e respostas sobre as 2 palestras. A de ontem, que foi sobre criação de filhos, a mulher piedosa e a criação de filhos, e a de hoje, a mulher piedosa e a igreja local. Então, você pode deixar as suas perguntas aí nos comentários do vídeo. Talvez não dê para você fazer isso lá no meu Instagram ou privado para mim, porque talvez eu não tenha tempo de ler, mas coloca todas as perguntas que você tem aí no vídeo de hoje. Você pode colocar no vídeo de hoje também a pergunta que você tem da palestra de ontem. E a partir das... Não vai ser ao vivo, tá? A gente vai gravar isso. Então, se você quer fazer pergunta, faz agora, porque na hora não vai dar para fazer isso. Nem sei se vai dar. Talvez até dê, mas não vai dar. Então, faz suas perguntas agora e a gente vai ter esse momento de responder talvez alguma dúvida que ficou aí martelando na sua cabeça, se eu puder e souber responder, tá bom?